Na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de março de 1866, tratando da introdução ao estudo dos fluidos espirituais, Allan Kardec vai dizer: é reconhecido que todas as matérias animais são constituídas por oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, combinados em diferentes proporções. Agora, como dissemos, esses próprios corpos simples têm um único princípio, que é o fluido cósmico universal. Por suas várias combinações, eles formam todas as variedades de substâncias que compõem o corpo humano. O único de que falamos aqui, embora seja o mesmo em relação aos animais e às plantas. O resultado é que o corpo humano é, na realidade, apenas uma espécie de concentração, condensação ou, se você preferir, solidificação do fluido universal, assim como o diamante é uma solidificação do gás carbônico. Na verdade, suponha a desintegração completa de todas as moléculas do corpo e encontraremos oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, ou seja, o corpo será volatilizado. Esses 4 elementos, trazidos de volta ao seu estado original por uma nova e mais completa decomposição, se nossos meios de análise o permitissem, dariam o fluido cósmico. Este fluido, sendo o princípio de toda a matéria, é ele mesmo matéria, embora em estado completo de eterização. Em O Livro dos Espíritos, falando sobre o tema ressurreição, Kardec vai afirmar: a ciência de fato demonstra a impossibilidade da ressurreição de acordo com a ideia vulgar. Se os detritos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se pensaria em sua reunião em um determinado momento. Mas as coisas não acontecem assim. O corpo é feito de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos. Para que a mesma molécula de carbono, por exemplo, seja inserida na composição de vários milhares de corpos diferentes. Estamos apenas falando sobre corpos humanos, sem contar todos os de animais. De forma que um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos primeiros humanos. Que essas mesmas moléculas orgânicas que você absorve em sua comida podem estar vindo do corpo de outro indivíduo que você conheceu, e assim por diante. A matéria, estando em uma quantidade definida e suas transformações em quantidades indefinidas, como cada um desses corpos poderiam ser reconstituídos a partir dos mesmos elementos? Há uma impossibilidade material. Não podemos, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão apenas como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada que choque a razão, nada que contradiga os dados da ciência. Custe o que custar seu orgulho,
o homem deve resignar-se a ver em seu corpo material apenas o último anel da animalidade na Terra. O argumento inexorável dos fatos aí está, contra o qual ele protestaria em vão. Mas quanto mais o corpo diminui em valor aos seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o coloca ao nível do bruto, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo onde o animal para. Não vemos o limite onde o espírito do homem pode chegar. Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? O Evangelho segundo o Espiritismo. Durante a vida, o homem relaciona tudo com seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra maneira. E como dissemos, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. O Livro dos Espíritos, número 738. E na humanidade, tanto orgulho, tanto egoísmo, quanta vaidade, não é? Todo tipo de preconceito. Pois é. Muito bem, pessoal. Nosso abraço de hoje vai para todas as pessoas que nos escutam de Portugal e se encontram nas cidades de Setúbal, Porto, Coimbra, Aveiro, Viseu, Évora, Braga, Faro, Leiria, do belíssimo arquipélago de Açores, da lindíssima Ilha da Madeira, além, é claro, da romântica capital Lisboa. Amigos e amigas, nossos mais sinceros agradecimentos por vossa audiência. E não esqueçam,
Continuem conosco. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.